Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus, é uma grande oportunidade louvá-lo, bendizê-lo. Estar aqui é definitivamente uma grande alegria. Como é bom estar juntos na presença desse Deus tão maravilhoso e prestar a Ele o culto que lhe é devido. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ainda assim, sendo essa a nossa finalidade, bendizê-lo, adorá-lo, e por isso estamos aqui, ele nos fortalece. Desde o primeiro momento em que aqui entramos, desde os primeiros instantes em que estamos em oração silenciosa, durante os cânticos, as mensagens, Deus trabalha nas nossas vidas. E agora, de uma forma muito mais profunda e especial, é o momento da pregação da palavra, da exposição da palavra, o tempo em que ele fala diretamente aos nossos corações. Que seja da mesma forma como as anteriores, que ele fale conosco em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Nós fomos grandemente abençoados com as exposições dessa epístola de Paulo durante esse mês. E agora nós estamos aí no final dessa epístola, no final do mês também. Foram 5 domingos, 10 exposições bíblicas, trabalhando sobre a importância da alegria na vida da igreja. E a carta de Paulo aos Filipenses é esse tratado maravilhoso, profundo e central no que se diz respeito à alegria da igreja. A alegria da igreja é Cristo. Ele é o motivo da nossa caminhada, ele é o motivo da nossa existência, ele é a nossa alegria. E é sobre isso que nós vimos durante esse mês. Então agora, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 23. Paulo fala agora que a igreja é missionária, que a igreja tem um horizonte longo para percorrer na expansão da pregação do Evangelho. Mesmo assentados com temor e tremor diante da palavra do Senhor, convido-vos à leitura alternada do texto. Versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, agora, mais uma vez, pois renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas faltava-lhes oportunidade. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Palavra do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra que é viva e poderosa. Ela independe de mim para atingir os corações. Ela é a voz do Senhor. Mas clamamos para que nesse momento de exposição dela, somente a sua voz seja ouvida pela nossa alma. Trata-nos e que o teu bom Espírito nos dê condições para compreendê-la e para a colocá-la em prática no nosso dia a dia. Oro em nome de Jesus. Amém. Nós vimos durante essa jornada, nessa carta tão maravilhosa, que o apóstolo Paulo traduz de uma forma muito direta àquela igreja a importância de Cristo nas nossas vidas. A supremacia da obra e da pessoa de Cristo são continuamente tratadas pelo apóstolo Paulo em todas as suas cartas e em todos os seus tratados. Aos Filipenses, Paulo deixou uma mensagem muito bem definida: Cristo é a nossa alegria. E nós temos falado isso durante esse mês. O que alegra a sua alma? O que realmente te mantém olhando para o alvo? O que renova o seu entusiasmo de vida? O que te dá motivação para seguir em frente? Essas são as finalidades dessa carta também. Como também de orientar aquela igreja a um conhecimento saudável da palavra de Deus. Foi uma igreja que foi perseguida tanto pelos judaizantes quanto também pelos falsos ensinadores. Uma igreja que sofreu investidas poderosas de todo tipo de desvio do evangelho naquela época. Uma igreja que enfrentava também uma crise interna, relacional. Foi a exposição do culto de manhã. Ele ora, ele clama ao Senhor para que houvesse uma reunião verdadeira naquela igreja, para que houvesse um acerto entre a liderança daquela igreja. E a mensagem principal é essa. Olha, nós vamos enfrentar adversidades, lutas, perseguições. A propósito, Paulo estava numa prisão quando escreveu essa carta, mas daí ele dá um imperativo: alegrai-vos no Senhor. Então, de forma mais direta, Paulo está dizendo, olha, mesmo diante de todas as suas adversidades, alegrai-vos no Senhor. E esse é o grande desafio que nós temos. Desafio porque nós somos imediatistas, desafio porque nós somos movidos por vitórias, e desafios porque nós somos movidos também por boas expectativas. Quando fala de lutas, de derrotas, de dificuldades, de adversidades, se nós pudéssemos passar o mais distante de tudo isso, nós passaríamos. Mas essa é a condição humana. E é nessa condição que a glória de Deus é revelada de forma tão grandiosa, mostrando que Ele está conosco, nos sustenta, nos fortalece e alegra as nossas vidas. Nesse capítulo 4, então, do versículo 9, até o final, o apóstolo Paulo fala de uma igreja que compreendeu, do versículo 10 até o final, que compreendeu o que é ser uma igreja missionária. Isso nós temos falado há um bom tempo. Como nós fazemos missão? Fazemos missão indo, e aqui na nossa igreja nós temos algumas frentes missionárias muito importantes e que podem crescer muito mais e que nós devemos trabalhar nelas, anunciando o Evangelho, pregando a Cristo Jesus, revelando às pessoas o grande amor de Deus e a salvação em Cristo. Nós podemos e devemos orar, então é por isso que nós oramos pelos missionários, mesmo estando em solo brasileiro quanto fora do país. Nós temos alguns parceiros missionários fora do país, pelos quais nós oramos continuamente. Então isso é ser missionário também.
e também nós contribuímos. Então nós temos 3 maneiras de levarmos o Evangelho. E as 3 maneiras são práticas, todos nós podemos executá-las. Vamos ver então o que o apóstolo Paulo trabalha àqueles irmãos e o que Deus fala conosco nessa noite. Leiam, por favor, o versículo 10. Versículo 11. Tanto sei estar humilhado, quanto também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13. Amém. O que alegra o seu coração? O apóstolo Paulo foi um homem missionário. A igreja manteve a obra missionária por meio do apóstolo Paulo. Ele fazia tendas em alguns momentos, mas o subsídio do apóstolo Paulo foi dado pelas igrejas, principalmente a igreja de Filipos. Nesse momento, o apóstolo Paulo reconhece o coração generoso daquela igreja. Vocês têm me abençoado, desde o começo vocês têm caminhado comigo. Vocês não têm faltado na minha caminhada, no meu trabalho missionário. A presença de vocês tem sido viva por causa dos donativos, das ofertas, da manutenção que vocês têm enviado para mim. Mas há algo específico no versículo 10, que mesmo reconhecendo toda a generosidade da igreja dos filipenses, Paulo fala: mas a minha alegria é o Senhor. E é isso que nós precisamos compreender. Nós temos trabalho, nós temos conquistas, nós temos vitórias, nós alcançamos objetivo, mas a alegria da nossa alma é Cristo. E por que Paulo fala isso? Porque nós podemos ficar sem nada daquilo que nós temos. Em algum momento você pode deixar de ter novas conquistas. Em algum momento você pode enfrentar uma enfermidade muito severa. Em algum momento você pode enfrentar uma crise existencial muito profunda. Em algum momento você pode enfrentar uma grande adversidade dentro da sua casa, no casamento, na relação com os filhos. É por isso que Paulo fala: olha, vocês me abençoam continuamente, mas a minha alegria é o Senhor. Porque Paulo sabia que se um dia os irmãos de Filipenses faltassem com a parceria com ele, Deus jamais faltaria. Jesus jamais o deixaria. Isso fica muito claro. Veja ainda no versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, a minha alegria é nele, porque ele não muda, ele não varia, ele é fiel, ele está presente, agora, mais uma vez, pela renovação do vosso cuidado para comigo. Versículo 11: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. A alegria de Cristo nos faz alegres em todas as circunstâncias. Isso é um grande desafio para nós. Vocês se lembram do relato de Paulo aos irmãos em Corinto, quando ele ora ao Senhor clamando para que Deus o livrasse de algum sofrimento, o que ele define como espinho na carne. Algo que tirava o sossego dele, algo que incomodava o apóstolo. Ele ora ao Senhor, clama para que o Senhor pudesse tirar tudo aquilo, e aí a resposta de Deus para ele foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Daí Paulo em seguida fala o seguinte: então é bom ser fraco, para que a grandeza e a glória de Deus sejam reveladas. É isso que ele está falando agora. A nossa alegria é Cristo. Então nós podemos passar por situações mais adversas possíveis, que o contentamento da alma, que a alegria do espírito, ninguém pode tirar, porque ela não depende dos fatores transitórios do nosso dia a dia, não depende das nossas conquistas, ela depende unicamente da graça de Deus em Cristo Jesus. Então é por isso que nós seguimos em frente. O mesmo apóstolo fala que nós não desanimamos, nós não voltamos para trás, nós não paramos, pelo contrário, nós prosseguimos para o alvo. O mesmo apóstolo também enfatiza que é esse Deus que vai nos fortalecer dentro das maiores dificuldades das nossas vidas, quando ele fala aos irmãos em Colossos. Olhem ainda para o texto. Versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. E aí ele tem esse versículo maravilhoso que todos nós conhecemos de cor. 13, leiam por favor, bem forte. Quantas vezes esse versículo é tirado do contexto? Quando se prega de vitória, de conquistas, de triunfo, daí utiliza-se o versículo 13 fora do contexto, mostrando um Deus que faz coisas extraordinárias. Mas não é esse o contexto. O contexto, Paulo está falando, eu posso passar pelas mais profundas humilhações. Eu posso enfrentar as maiores perdas da minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Que bênção maravilhosa. E aí você compreende que a vitória é muito além daquilo que nós entendemos. Que as conquistas são pequenas diante da relação com Deus. Que os nossos planos são bem menores dos planos eternos de Deus para as nossas vidas. O versículo 13 devia transcender a decoração dos nossos versículos preferidos. O versículo 13 deve ser uma prática de vida, para que em todos os momentos difíceis que nós passamos, nós possamos bradar em alta voz: tudo nós podemos, porque Deus é a nossa força. Agora, no versículo 14, ele volta novamente à perspectiva missionária da igreja da cidade de Filipos. Leiam, por favor, os versículos 14 e 15. Versículo 14, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Sabe o que acontece aqui? O apóstolo Paulo enfrentava acusações severas de pregadores triunfalistas, que só falavam de vitórias. Esses pregadores falavam contra o ministério do apóstolo Paulo e usavam as tribulações do apóstolo Paulo como elementos para desvalorizarem o apostolado de Paulo. Tá? Em outras palavras, eles falavam assim: olha, ele está preso, ele é um criminoso, ele vive algemado, ele apanhou em tal cidade. Vocês vão ficar ouvindo um homem desse? Quando nós olhamos para a atualidade, nós percebemos algo muito parecido. Como é muito mais fácil falar sobre triunfo,
sobre vitória, sobre conquistas. Como é muito mais fácil tirar os textos do contexto e falar que os filhos de Deus comerão o melhor dessa terra. Quem nunca ouviu uma reflexão toda equivocada fora do contexto? Eu já ouvi várias. E utilizando esse texto, eles dizem, então você não pode ficar feliz com seu arroz e feijão. Você tem que comer o melhor que tem no mercado. Como se isso revelasse a bondade de Deus, o cuidado de Deus. Ele deixa bem claro nesse versículo algo que nós não podemos esquecer. A vitória, a grandeza, o triunfo não está nas conquistas humanas, mas sim nos propósitos de Deus. E é isso que nós devemos buscar. O que Deus tem para você? O que Deus tem para o seu filho? Nós temos planos para a nossa família. Tenho um plano para o meu filho, para a minha filha. A gente trabalha para formá-los e tudo mais. Mas o que Deus tem para eles? Qual o propósito de Deus para eles? Quando se fala da vida humana, das necessidades humanas, quase sempre, grande parte das famílias quer uma formação específica para que os filhos ganhem bastante dinheiro, não é isso? Já que eles não nasceram jogadores de futebol, então a gente coloca eles para serem formados numa área que eles vão ser reconhecidos na sociedade e ganhem bastante dinheiro. Essa é a vida comum da humanidade. Agora, Paulo nos ensina a olhar de outra forma. O que Deus quer para você? O que Deus quer para o seu filho? Por que você está nessa cidade? Por que você está naquele bairro que você mora? Por que você está na empresa que você trabalha ou na faculdade que você faz o seu curso? É isso que Paulo nos ensina. Olha para a sua vida e responda o que Deus quer comigo. Vejam ainda que no versículo 15, ele enfatiza algo específico, porque ele recebeu uma visão, isso está lá no livro de Atos, em um sonho, e um homem da Macedônia clamava para ele, passe e venha nos socorrer, venha nos ajudar. A Macedônia não estava no plano ministerial do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem muito sistemático, no sentido bom da palavra, organizado. Ele planejava suas viagens. As 3 viagens foram muito bem planejadas e estrategicamente formuladas. Mas numa noite, dona Emília, Deus falou com ele em sonho. E o homem dizia, venha nos ajudar, socorra-nos. E ele mudou o plano estratégico e missionário dele, foi para Macedônia. Nesse momento, alguns parceiros souberam. E falaram, o que Paulo vai fazer na Macedônia? O que ele perdeu lá? Isso está fora do planejamento. Você pode fazer planos, mas a resposta perfeita sempre vem do Senhor. A direção santa sempre vem do Senhor. Yasmin, não deixe de planejar. Isso é fundamental. Mas nunca se esqueça de buscar a resposta do Senhor. Ele foi para a Macedônia e ficou praticamente sozinho. E quem esteve com ele? A igreja dos Filipenses. Compreendeu que o chamado é muito maior. Compreendeu que o evangelho transcende as culturas, as regiões. Compreendeu que Deus tem um propósito além daquilo que nós conhecemos. Nós temos planos missionários em atividade e planos missionários a serem desenvolvidos. A grande realidade é que Deus tem muito mais. E Ele usa a igreja para isso. Versículo seguinte, 16. Leiam, por favor.
Fala de outra experiência na cidade de Tessalônica, em que ele anunciou de forma tão enérgica a obra de Cristo, contundente. Quem conhece as epístolas sabem disso. Fala de santidade, fala de pureza de alma, de coração e de ações transformadas e transformadoras. E ele lembra disso e fala: e vocês me mantiveram também em Tessalônica, não só uma vez, mas 2 vezes a generosidade. E é isso que eu tenho falado sempre nessa igreja. Nós temos que ser generosos, compreender que tudo que nós temos pertence a Deus, compreender que nada falta àqueles que confiam no Senhor. São palavras do próprio Cristo, por 2 vezes. A primeira, no Sermão da Montanha, ele fala sobre o lírio do campo e os pássaros, e que Deus cuida tão bem da natureza, muito mais cuidará de nós. E também fala de um Pai santo e perfeito, e faz um comparativo dizendo: olha, se vocês que são pais de natureza pecadora, sabem muito bem cuidar dos seus filhos, quando eles pedem peixe, vocês não dão cobra, e quando eles pedem pão, vocês não dão pedras. Muito mais o Pai Celeste cuidará de vocês. A generosidade é um ato de confiança, de gratidão, de experiência de vida, que a provisão vem de Deus para as nossas vidas. Então é isso que ele faz no versículo 16. Versículo 17. Leiam. Josué, Paulo está falando assim: eu não estou elogiando vocês para que vocês continuem dando, não. E a humanidade faz isso, o ser humano tem essa inclinação de elogiar para ficar sendo bem-sucedido ou receber algo em troca. Paulo fala assim: não é por isso. Eu não estou falando da generosidade de vocês para que vocês continuem me dando ou me dando além. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que a generosidade é uma marca do crescimento espiritual. Porque o grande problema da humanidade é onde ela coloca o seu coração. Por isso que Jesus deixou uma coisa bem clara: não coloque os seus corações no tesouro, na riqueza, que o ladrão rouba, que pode ser destruído, ou que pode ser esquecido, e você pode perder tudo. Coloque o coração naquilo que ninguém pode roubar. Então Paulo não está elogiando porque aquela igreja mandava dinheiro para ele, até 2 vezes. Paulo disse: agora eu sei que vocês entenderam o que é ser generoso. Isso foi a alegria do coração do apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, vejam ainda o versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele falou da Macedônia, momento em que muitas igrejas desfizeram a parceria, mas os filipenses se mantiveram fiéis. Ele falou de Tessalônica, na região, e na ocasião os filipenses mandaram mais do que uma vez. E agora ele fala de Roma, tá bom? Agora ele está falando daquele momento. Ele estava preso em Roma e Epafrodito foi visitá-lo na prisão, levando para ele os donativos que a igreja em Filipos havia enviado.
Que coisa maravilhosa, que igreja presente, que igreja missionária, que igreja que compreendeu o que é levar o Evangelho. Mas há algo específico que Paulo desenvolve no versículo 18. Vejam só, aquela generosidade daquela igreja chegou até o apóstolo Paulo com 3 características muito bem definidas: aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí Paulo olha para nós e nos pergunta: para quem vocês estão fazendo? Para quem vocês ofertam? Isso deve nos fazer refletir sobre essa questão. Quando nós falamos de oferta, de dízimos, de oferta do real missionário, de parceria com as missões, você tem que fazer entendendo que isso se faz para a glória de Deus. Não deve ser uma dor para a sua vida, não deve ser uma preocupação para a sua vida, não deve ser uma formulação de questionamentos na sua vida. Eu faço para Deus. Então que a nossa oferta, muito mais do que o valor dela, seja aos olhos de Deus algo agradável. Que seja algo que o adore, que o engrandeça. Isso é a generosidade. E finalmente, versículo 19 e 20, leiam. Amém. Quando falamos da igreja em Filipos, Sakai, pode dar a ideia para alguns ouvintes que aquela igreja foi uma igreja muito rica, né? Uma igreja que manteve a parceria com o apóstolo Paulo, uma igreja que em Tessalônica enviou 2 vezes o valor da parceria, e aí alguém pode pensar, mas também é uma igreja muito rica. Não foi uma igreja rica. A generosidade não prevê valores. E é por isso que Jesus, em meio a tantas ofertas gordas, falou da oferta de uma viúva. É por isso que na multiplicação dos pães e peixes, Jesus não utilizou os grandes homens que estavam ali e que podiam ter dinheiro, mas utilizou pessoas do dia a dia, a alimentação do dia a dia de um pescador, e multiplicou para muitas pessoas. O que abençoa a igreja, o que faz o evangelho crescer, o que abençoa as missões, não é o valor monetário, é a generosidade. É quando eu dou com a alma, com a gratidão, com a percepção da alegria, com a compreensão que é Deus que me mantém. Então é por isso que ele fala, olha, que Deus possa prover todas as suas necessidades. E quem é generoso sabe do que o apóstolo Paulo está falando. O Senhor é a nossa providência. O Senhor cuida de nós. Ele levanta do nada, quando você menos espera e de onde você menos espera. Surge no momento que você mais precisa o cuidado do Senhor. Ou vocês nunca experimentaram isso? Isso é a bondade de Deus, isso é a providência do Senhor. Vejam agora o final do texto, que assim como as cartas que vocês e eu escrevíamos no passado, ela tem a despedida. Lembram disso? Quem lembra, quem escreveu muita carta sabe. Você introduz a carta com o cumprimento, daí desenvolve o texto da carta, falando dos detalhes, da saudade, do que está acontecendo aqui, venha para cá, e no final tem a despedida. Então, a carta aos Filipenses é, literalmente, uma estrutura de
carta. Versículos 21 a 23. Leiam, por favor. Amém. Versículo 21, ele fala: saudai então cada um entre vocês, manda um abraço para todo mundo. A gente faz isso. Quando eu entro em contato, ou quando alguém entra em contato comigo, de igrejas por onde eu pastoreei, eu falo: manda um abraço para todos aí da igreja. É isso que Paulo está falando. Porque tem a ver com a gratidão, tem a ver com a amizade, tem a ver com a saudade, tem a ver com a irmandade, tem a ver com a lembrança que alegra a nossa alma. E finalmente o versículo 23, que ele finaliza a carta: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ele não poderia finalizar melhor. É quando nós ligamos para alguém, ou quando nós mandamos uma mensagem pelo WhatsApp. Quase sempre, as últimas palavras que vocês usam são: Deus te abençoe. Não é isso? Quase sempre. As minhas conversas são assim. É isso que ele está falando. Ele coloca uma série de virtudes, uma série de características, ele revela a generosidade daquela igreja missionária, mas no final ele fala que a graça de Jesus seja convosco. E sabe por quê, David? É porque nós caminhamos pela graça. Nós continuamos pela graça. Nós pregamos pela graça. Nós vivemos a unidade pela graça. Tudo pela graça. E aí volto para Coríntios, quando Deus responde ao apóstolo Paulo dizendo: a minha graça te basta. Então seja generoso, seja missionário. Talvez você não possa ir, mas interceda, oferte. Entenda que essa generosidade é uma virtude daqueles que compreenderam que nós vivemos pela graça de Jesus. E a nossa alegria não está naquilo que conquistamos, mas a nossa alegria está naquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário em nosso favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Convido-vos a se levantarem, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por uma carta tão maravilhosa, tão próxima da gente. O Senhor nos dá uma graça do privilégio de, na exposição bíblica, nos vermos naquela situação. Ler Filipenses e não nos inteirar daquilo que eles estavam vivendo é perder uma grande parte da compreensão do texto. Mas o Senhor tem nos dado essa graça. Como é bom ver uma igreja generosa, mesmo enfrentando tantas adversidades. Uma igreja que o coração estava voltado para ti, voltado para a pregação do Evangelho, voltado para o investimento nas missões. Uma igreja que compreendeu que a alegria não é resultado das nossas conquistas terrenas, mas a alegria é o resultado do amor de Deus por nós em Cristo Jesus, uma alegria da alma que nada pode tirar. E uma igreja que compreendeu que a generosidade é uma expressão da vida de fé, é uma expressão da maturidade espiritual, é uma expressão da confiança no Senhor. O Senhor é a nossa provisão, nada falta aos que confiam no Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Aplique em nós essas verdades absolutas da Tua palavra e que cresçamos no conhecimento do Senhor e na maturidade espiritual para a glória do Senhor. Nos dê, ó Pai, um término de noite cheio da Tua presença. Nos leve
da liturgia do culto para a liturgia da vida, para que tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, nos ensinado, seja traduzido em ações para a glória do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.